Casa TV de hoje, nós vamos falar sobre um tema, conforme eu já falei no início do programa, muito interessante. Atos de violência, crueldade, pode ter uma explicação na antropologia. Isso mesmo, nós vamos conversar agora com Pedro Bertolino, ele que é filósofo e pós-graduado em antropologia filosófica. Ele tem um material para mostrar para a gente, participa inclusive de um núcleo de estudos nessa área. Vamos tentar achar aí uma explicação até mesmo para a violência que está se vivendo hoje pela falta de segurança no Brasil. Tudo bem? Bom tê-lo aqui para a gente conversar. O senhor participa de um núcleo de estudos, né? Me fale um pouquinho sobre ele. Sim, prazer é meu estar aqui. Sim, eu participo do Núcleo Castor, Estudos e Atividades de Existencialismo, que se preocupa exatamente com uma psicologia, uma psicoterapia e outros estudos de esclarecimento de fenômenos da realidade humana ligados à personalidade e a todos esses fenômenos aí sociais, com recurso, com recorrência a situações e a base antropológica. Foi esta a teoria e a metodologia que o Sartre desenvolveu, e com esta teoria, com esta metodologia que trabalha a psicologia existencialista científica, os profissionais articulados no Núcleo Castor há 25 anos, e estamos agora, dia 17, reunindo o pessoal, os interessados, profissionais da psicologia, da medicina, ou estudantes de fases avançadas, para a 14ª turma de formação, com 25 a 30 componentes. Daqui a pouquinho a gente vai dar inclusive o telefone para quem estiver interessado nessa temática e participar desse curso, poder obter maiores informações. O senhor está plenamente convencido de que a antropologia pode explicar todo e qualquer tipo de ato de violência como o que a gente tem vivido atualmente? Aí, infelizmente, seria demais, a bem da realidade da própria ciência, que é dividida em múltiplas disciplinas, nenhuma delas esgota um fenômeno, e isso só pode ser feito em termos interdisciplinares, com o esforço de diversas disciplinas. De forma alguma, a antropologia filosófica tem condição de fazer isso. Dá o assunto por encerrado, não é bem assim? Não é bem assim. Uhum. Agora, ela tem sim uma contribuição decisiva, fundamental, indescartável. Não é questão de opinião, é questão de história da ciência, que remonta aos estudos de medicina legal do século XVIII, do século XIX, e se estende pelo século XX. Aliás, o estudo do Sartre vem de lá, da Escola de Medicina Legal francesa do século XIX, liderada pelo Dr. Ambroise Tardieu, e sim, sem essa contribuição, é certo, nós não vamos achar o caminho para superar a situação, que é o que interessa. Nós vamos agravar mais a situação se não tivermos o esclarecimento, a orientação, enfim, a contribuição de uma antropologia filosófica e de uma psicologia e psicoterapia com recorrência a clima, que a gente diz antropológico, a contexto antropológico. Sem isso, nós não vamos achar o caminho, porque por aí é que se vai conseguir fechar a torneira. Não adianta enxugar o teto se mais acima a torneira está aberta. Enxugar o teto é a medida de urgência, de emergência, indiscutível, né, em sua necessidade, mas para superar o fenômeno temos que fechar a torneira. Fechar a torneira. Vocês estudam casos realmente já acontecidos recentemente, ocorridos recentemente? Como é que funciona esse núcleo? Sim, os psicoterapeutas trabalham com dependentes de droga, esquizofrênicos, famílias e tudo mais, resolvendo problemas de esquizofrenia e outros mais. E no site do NUCA, www.nuca.org.br, lá há casos relatados que foram trabalhados, que foram resolvidos, que foram solucionados, relatos, é lógico, sem permitir a identidade civil do paciente, mas com um documento assinado e em poder do psicólogo, assinado, reconhecido em cartório pelo paciente e sua família, não só autorizando a comunicação do caso, com todos a retirada de todos os detalhes que o identificasse, como confirmando o resultado do trabalho e o que está sendo ali comunicado. Está no item Comunicações Científicas, lá da página do NUCA. Isso vem sendo trabalhado há 20 anos.
Vamos ter a repetir, www.nuca.org.br, você quiser conhecer esses casos com mais detalhes. E como é que entra a antropologia na análise desses casos, da violência, da crueldade que estamos vivendo hoje? Olha, ela entra por muitas, né, facetas, vamos dizer assim, no aspecto que estamos considerando, começa entrando na questão da formação da personalidade e da possibilidade de recuperação da personalidade. Estou aqui com um livro, a biografia de Jean Genet. Esse cidadão aqui foi abandonado pela mãe ao nascimento, jamais conheceu seu pai, foi criado por uma família adotiva e, para a infelicidade dele, aos 11 anos, a mãe adotiva veio a falecer. Com isso, não sei lá, há detalhes de biografia e tudo mais. Ele acabou sendo devolvido à colônia penal como sendo ladrão, que estava mexendo num revólver na gaveta da escrivaninha do pai adotivo. Não sei nem como seria isso roubo, mas dali ele ficou rotulado, marginalizado, virou mendigo de rua, ladrão de pequenos furtos, desertou das Forças Armadas Francesas, percorreu toda a Europa, foragido para cá e para lá, mendigo, ladrão, conviveu com todos os tipos de criminosos e desenvolveu uma psicose de influência, uma esquizofrenia, tanto que foi depois julgado por um tribunal militar e foi inocentado da sua deserção por diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia. Esse cidadão, em 1950, ele já estava com 40 anos, posto que nasceu em 1910, ele foi objeto de um trabalho do Jean-Paul Sartre, que está, pelo menos felizmente, depois de 50 anos, traduzido para o Brasil, agora, né, em circulação em português, mas é de 1952, em francês. Submetido a esse trabalho, esse cidadão, Jean Genet, se fez consagração nacional como poeta, escritor, romancista, dramaturgo, autor de roteiros de cinema, e é um dos maiores intelectuais do século XX da França, reconhecido no mundo inteiro. Aí o trabalho de recuperação com a psicologia, com a psiquiatria. Sim, quer dizer, então não dá para dizer que todo pau que nasce torto morre torto. Também, hipótese alguma, nenhum pau nasce para ser torto. Pode nascer torto, mas em matéria de psicologia, nenhum pau nasce para ser torto. Ele é entortado conforme, dizem aí os nossos pais, se torce o pepino. Bom, não é questão de autoridade. Ele entorta conforme vai crescer. Talvez aquele exemplo do feijãozinho que eles faziam na escola com a gente, de colocar dentro da caixa de sapato para ver para onde o feijão nasce, ele vai para a direção em que de onde vier o sol, de onde vier a sua possibilidade de futuro. Nenhum ser humano é pau que nasce para ser torto. Pode até nascer torto fisicamente e tal. Não, o futuro sempre vai depender do processo antropológico em que se forma a personalidade e depois da condição de possibilidade que a pessoa tem para viver. O Sartre que desenvolveu isso, que fez esse trabalho, que recuperou o Jean Genet, que depois de 1952 viveu mais 34 anos, produtivo, como já disse, intelectual, famoso, dezenas de obras publicadas e tudo mais, coisa pacífica no mundo inteiro. Então, foram 34 anos, sem recidiva qualquer. Mas não é uma exceção? Não, não é exceção. Isso é praticado regularmente pelos profissionais que estão organizados no Núcleo Castora. Isso foi, de algum modo, praticado com alguns outros detalhes de metodologia no Pavilhão 21, em Londres, em 1961, pelos doutores Ronald Lang e David Cooper, de onde saía 60 esquizofrênicos recuperados de cada 100 que lá entravam. 60% era recuperado. Se
visitarmos a internet e pegarmos na Wikipédia o verbete esquizofrenia, está lá esclarecendo. A psiquiatria também recupera, cura esquizofrenia, sim, para não remeter a todos os manuais e tudo, mas está aí, não é exceção absolutamente, e não é em hipótese alguma o único caso, e não é a única metodologia também que resolve isso. Claro, e todo indivíduo que comete uma barbárie dessa, um crime cruel, como agora eu estava conversando com a Solange, o caso desse bebê, né? Bebê, 1 ano e meio, que ocorreu recentemente em Joinville. Quer dizer, uma pessoa que comete esse tipo de crueldade já pode ser taxada como um esquizofrênico? Olha, ou é preciso uma análise mais profunda? Não pode, porque precisamos de ter o rigor da ciência. O pessoal da área do direito está aí para dizer isso, vai ter que ter o direito à ampla defesa, vão ter que ser feitas as investigações, todas, porque as possibilidades são muitas. Eu não vou dizer que seja isso, ou deixe de ser aquilo, as coisas têm que ser vistas, pelo menos em termos de possibilidade. Um estupro e uma morte dessa pode ter sido feita por vingança. E agora? Pode ter sido um ato de vingança lá, por qualquer coisa. Não vou dizer que seja, não acredito que seja. Assim, agora, opinião pessoal, inicial, ponto de partida, suposição, né? O homem que chega a cometer um ato desse, eu não vejo muita possibilidade dele não ser um psicopata. Agora, isso precisa ser verificado e confirmado. Infelizmente, eu não vou concordar de saída. É difícil a gente opinar, mas descartada todas as outras possibilidades. Mas não tem muita saída, não. É psicopata, sim. Só que vai ter que ser isso na realidade. Sempre é possível haver alguma coisa que não está sendo visto, nem comunicado, nem dito aí. Então tem que haver cuidado. Nós falamos então de tudo isso, né, que pode originar um indivíduo cruel, um indivíduo violento, de certa forma, como o senhor narrou algum fato aí, com possível recuperação. Pode estar aí a explicação devido à vida que nós levamos hoje, ao mundo que nós estamos vendo, com tantas desigualdades. Pode estar aí a explicação pelo o maior número desses casos de violência? E eu não falo só em Brasil, eu falo em todo mundo, é claro. Sem dúvida, e em todo mundo, sim, sem dúvida, está aí na base antropológica os elementos que nos permitirão compreender como foi possível gerar-se esse processo e esse processo estar em andamento. E aí parece que dá para colocar a coisa de uma maneira bastante objetiva. É óbvio, me parece, e não tenho visto ninguém discordar, de que será pela educação que nós venceremos essa situação, sairemos desse processo. Ora, a educação só pode ser feita, só pode vir do interior da família, do que chamamos tecnicamente sociológico familiar, e do interior da escola, sociológico escolar. E da articulação entre esses dois sociológicos é que pode sair um cidadão, uma pessoa que não tenha esses traços, esses descontroles para a violência. Isso para superar o processo. Claro que o enfrentamento imediato, com medidas de segurança, justiça, bom, isso é outra coisa e tem que ser feito, porque senão não haverá tempo para recuperação. Mas sem dúvida nenhuma. Mas trabalhar as causas. Acima de tudo, as causas que nós chamamos variáveis, determinantes, etc. Porque o pensamento de causa é aceitável, é comum para a nossa comunicação cotidiana, em termos de comunicação, mas não há, juridicamente também é necessário trabalhar por aí, mas na verdade nós são complexos de situações e a complexidade dessas situações que precisam ser compreendidas. Agora, o problema sério com que nós estamos hoje, nos Estados Unidos, enfim, no restante do mundo, nem sei porque eu falei Estados Unidos agora,
Talvez Mas seja, porque nós estamos falando talvez das medidas de urgência, talvez se fala seja, em repressão. Não, talvez seja porque lá é apresentada uma educação que é maravilhosa, só que de vez em quando um aluno leva o rifle para a escola e mata os amigos, de vez em quando sai lá um estudante de medicina metralhando todo mundo que está no cinema, e assim por diante. E parece que nós aqui é que somos os macacos da América do Sul. A coisa não é bem assim, tem um problema de educação, de como é que ele é feito e como é que numa sociedade daquela com educação para todo mundo sai esses homens e ocorrem essas violências. Então, a intervenção estaria aí, na base da formação da personalidade, mas nós temos um problema muito sério. Nossa família está dilacerada e nossa escola está desorientada. Família está dilacerada. Até me contaram uma anedota, se me permite, de uma menina que recebeu o pai do trabalho certo dia e disse: pois é, a gente manda um pai para o serviço e eles devolvem isso para a gente. O que quero dizer com isso é que essa exigência, essa pressão, essa correria toda, uma formação só para o exercício profissional, essa coisa aí... Luta pela própria sobrevivência, luta pela sobrevivência. Sobrevivência entre aspas, o que é sobrevivência? Com que custo, né? Sim, toda sobrevivência é subvivência. Né? Num processo em que é verdade, libertação de mulher, tudo muito importante, mas antes trabalhava o pai. Depois a mulher foi trabalhar e agora os filhos trabalham, quer dizer, a família inteira está aí atirada para o trabalho, para a profissionalização e que dê o espaço, que dê o tempo, que dê o preparo para ser família, para ser pai e ser mãe. O José Ângelo Gaiarsa, um psiquiatra que trabalhou 50 anos, conhecido no Brasil inteiro, está lá na Brasil Telecom, na internet, com uma entrevista, uma das suas últimas entrevistas. Ele nem faleceu ainda, é o que me parece, mas o que é que ele recomenda? Escola de pais. Organizem escolas para ensinar os pais a serem pais. E olha que ele trabalhou 50 anos, 8 horas por dia, ele próprio diz lá, com problemas de família, com problemas desse tipo. Ensinem, mas ele diz ensinem, quer dizer, ajudem, instrumentalizem os pais para que consigam ser pais, porque é complicado ser pai, é complicado. Nos dias de hoje, realmente. É preciso orientação técnica, é preciso esclarecimento. Ele recomenda, depois de tantos anos de trabalho, recomenda. Se quiserem atacar o problema mesmo, escola de pais.